Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nosso evangelho de hoje, de domingo, dia de irmos à casa do Senhor, é de João, do capítulo 4, do versículo 5 a 42. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: "Como é que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana?" De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria e ele daria a você água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Certamente não pretende ser maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais." Jesus respondeu: "Quem beber desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele, uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar." Jesus disse à samaritana: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade." A mulher então disse a Jesus: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus disse à mulher: "Acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha e nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adoram deve adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar ele nos vai mostrar todas as coisas." Jesus disse: "Esse Messias sou eu que estou falando com você." Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias?" O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come alguma coisa." Jesus disse: "Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem." Os discípulos comentavam: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Jesus disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entrarão no trabalho deles." Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. "Ele me disse tudo o que eu fiz." Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com ele. E Jesus ficou aí 2 dias.
Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir a palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse agora. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse domingo o Senhor vem nos falar da água viva. Mas algo que me salta aos olhos é a mulher dizer para Jesus, né? Dai-me dessa água viva para que eu nunca mais tenha sede. E aí o Senhor vai falando para ela dele, de quem ele é. Mas o mais interessante é Jesus dizer à mulher, perguntar a ela a questão do marido. Vai buscar teu marido? E ela diz, eu não tenho marido. E aí o Senhor começa entrando na vida dela. Jesus diz a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria e ele daria a você água viva. O Senhor começa a entrar na vida dessa mulher para dar a ela essa água viva. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Esse período de quaresma é o nosso período de estarmos mais íntimos, mais próximos de Deus. Mas também é o período de deixarmos o Senhor nos dar dessa água viva. De nos perguntarmos, de termos esse diálogo com o Senhor, como essa mulher teve no poço de Jacó. Porque Jesus é esse que se aproxima de nós, se aproxima da nossa realidade, da nossa vida. Ele não é alheio à nossa situação, nem é indiferente, nem está longe. Jesus é esse que está perto de nós e que deseja nos dar essa água viva. Porque ele fala para mim e para você como ele falou para aquela mulher, né? Se pedirem, certamente ele daria dessa água viva. E a mulher diz a Jesus, Senhor, eu não tenho um balde, o poço é fundo, de onde vai tirar água viva? Certamente tu não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que alimentou, né, José e os seus animais. E Jesus responde, quem beber desta água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais vai ter sede. E a água que eu lhe darei vai jorrar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E é isso que o Senhor nos fala para mim e para você. Se nós queremos essa água viva, se nós pedimos dele, ele certamente vai nos dar. Nós não voltaremos a ter sede. E ele fala para a mulher dessa água viva. O que é essa água viva? É só uma água de beber, que ela vai beber e não vai voltar a ter sede? Não. Jesus está falando para ela de uma vida nova, uma vida em Cristo. E ele começa falando para ela dessa verdade, que a vida nova começa pela vivência da verdade. E é isso que o Senhor vai dizer. Se tu beberes dessa água viva, que é o próprio Jesus, que é a verdade, nunca mais terás sede. E aí ele começa entrando no diálogo com aquela mulher e ele diz a ela, vai chamar o teu marido. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, nisso disseste a verdade. Quer dizer, ela começou a experimentar essa água viva. E esse diálogo com Jesus transformou aquela mulher, transformou de tal forma que ela nunca mais teve sede do que era errado, ela nunca mais teve sede de ter vários homens, de viver na prostituição. Ela teve sede de viver o que era certo, de viver uma vida nova. É essa água viva que o Senhor fala para mim e para você, que Ele quer nos dar. E é uma água que quando nós bebermos, nunca mais nós vamos ter sede. Nunca mais nós vamos ter sede do pecado, de fazer o que é errado. É disso que o Senhor está falando. E ele vai dizer que essa água viva, se alimentar de Jesus, é receber, é beber todos os dias dessa água viva que jorra para a eternidade, que nos conduz para a eternidade. É isso que o Senhor nos fala nessa quaresma, que todos os dias nós precisamos nos alimentar desse Jesus, que é a água viva e que nos leva para a eternidade. Ele começa falando para essa mulher dessa água viva que é ele, o próprio Jesus, falando para ela da vida dela. E ele comove o coração daquela mulher de tal forma que ela vai e fala para os outros homens da cidade.
E aqueles homens vão ao encontro de Jesus também. Olha como como as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Quando nós bebemos dessa água viva que é Jesus, nós conduzimos outras pessoas também, nós queremos falar desse Jesus para outras pessoas. Nós temos sede, mas é uma sede que é saciada, é uma sede que jorra em nós água viva. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, de tal forma que aqueles homens vinham a ela e diziam: nós não acreditamos mais porque tu nos falaste, né? Mas porque nós vimos e ouvimos o Jesus de Nazaré. Então que essa quaresma, que o Espírito Santo nos faça assim hoje, nos faça propagadores desse Jesus, nos faça beber dessa água viva todos os dias, nos conduza a beber da fonte desse Jesus que é água viva, ao tal ponto que jorre e nos conduza para a eternidade. Conduza também os nossos, aqueles que nós encontramos todos os dias, aqueles que nós encontramos só uma vez e nunca mais vamos ver, que eles também possam beber dessa água viva que jorra de cada um de nós quando nós temos essa intimidade com Jesus, quando nós nos sentamos no poço e traçamos um diálogo com Jesus, deixamos Jesus entrar na nossa vida, né, e apontar o que é errado e nos conduzir dentro do que é certo. Porque foi isso que o Senhor fez com aquela mulher. Ele se sentou com ela no poço, conversou, viu a necessidade dela e conduziu ela no caminho que era melhor. E ela deu testemunho disso. Que esse dia, esse domingo, seja para mim e para você um domingo para fazermos essa experiência de nos sentarmos e esperarmos por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.